Olá, estamos quase terminando o nosso curso, né? Vamos totalizar, agora já dá para ver, que serão 200 vídeos que vemos gravando já há algum tempo, né? Hoje é o de número 199, depois teremos mais um. Estamos aqui terminando a última parte do Catecismo, que é sobre o Pai Nosso. Nós já fomos até o parágrafo 2827, como você vê aí. E hoje nós vamos, nesse penúltimo encontro, ver aqui o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e essa primeira parte do tópico 5, perdoai-nos as nossas ofensas. Depois, nós teremos no último encontro, de número 200, a segunda parte, sobre as nossas ofensas, que só podem ser perdoadas se também perdoarmos quem nos prejudica, quem nos ofende, e os dois últimos tópicos. Então, vamos começar e fique aí conosco, vamos nos formar. Isso é essencial. Começando então pelo parágrafo 2828, e temos também o seguinte, sobre esse quarto tópico, que já é o início dos 4 últimos pedidos do Pai Nosso. Os 3 primeiros nós já vimos. Vamos ler? 4. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos. É bela a confiança dos filhos que tudo esperam do seu Pai. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Sermão da Montanha. E dá a todos os seres vivos, a seu tempo, o alimento. Salmo 104. Jesus nos ensina a fazer este pedido, que glorifica efetivamente nosso Pai, porque reconhece como Ele é bom para além de toda bondade. Dai-nos. É ainda expressão da aliança. Pertencemos a Ele, e Ele pertence a nós, age em nosso favor. Esse nós o reconhece também como o Pai de todos os homens, e nós lhe pedimos por todos, em solidariedade com suas necessidades e sofrimentos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nós começamos essa reflexão pelo dai-nos. É um pedido que dirigimos ao Pai, que é bom, que nos criou. Ele não nos poderia dar a vida, simplesmente nos dar a vida, e não dar meios para a nossa subsistência. E isso Ele faz, porque Ele é bom, como vemos aqui, além de toda bondade. E a gente não pede apenas para si. Não é um pedido egoísta, individualizado. Me dai subsistência, não. Dai-nos. Temos que ser sempre solidários com todos os homens. Ele criou a todos, Ele ama a todos e Ele quer salvar a todos. Ora, se Ele nos dá a vida, é um dom de Deus, Ele também nos dá meios para a nossa subsistência, o alimento. Não só a nós, mas a todas as criaturas. Mas Deus quer que a gente peça, mostrando a nossa solidariedade com todos. Dai-nos o pão nosso. Vamos ler. O pão nosso. O Pai que nos dá a vida não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida. Todos os bens convenientes, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nesta confiança filial, que coopera com a providência de nosso Pai. Não nos exorta a nenhuma passividade, mas quer nos libertar de toda inquietação e de toda preocupação. Tal é o abandono filial dos filhos de Deus.
Aos que procuram o reino de Deus e sua justiça, ele promete dar tudo por acréscimo. Com efeito, tudo pertence a Deus. A quem possui Deus, nada lhe falta. Se ele próprio não falta a Deus. Esse é o pão nosso, alimento material e espiritual. Nós vamos ver aqui nesse encontro que o pão nosso é para realmente mitigar a fome, saciar a todos, é o pão material, mas não podemos esquecer do pão principal, que é a Eucaristia, o pão da vida. Então, como nós já comentamos, Deus nos deu a vida, Ele também nos dá o pão nosso, não é apenas para mim. Não vou ficar pensando apenas em mim, em me saciar, em eu viver, não. Isso tem que ser praticado na comunidade humana, na solidariedade. Por isso, nós não podemos ficar passivos. Nós dependemos sim de Deus, que nos fornece todos os alimentos, mas precisamos produzi-los, precisamos trabalhar para isso, fazer a nossa parte. Então, ao contrário de passivo, vem o ativo, as nossas atividades cotidianas para o bem comum. Isso é obrigação de todos aqueles que procuram a Deus, para que tudo nos venha a ser dado por acréscimo. Fazer a nossa parte é fundamental. Continuando. A presença dos que têm fome devido à falta de pão revela outra profundidade deste pedido. O drama da fome no mundo convoca os cristãos que rezam, em verdade, para uma responsabilidade efetiva em relação a seus irmãos, tanto nos comportamentos pessoais como em sua solidariedade com a família humana. Este pedido da oração do Senhor não pode ser isolado das parábolas do pobre Lázaro e do juízo final. Como o fermento na massa, a novidade do reino deve fermentar o mundo pelo Espírito de Cristo. Deve se manifestar pela instauração da justiça nas relações pessoais e sociais, econômicas e internacionais, sem jamais esquecer que não existe estrutura justa sem seres humanos que queiram ser justos. Trata-se de nosso pão, um para muitos. A pobreza das bem-aventuranças é a virtude da partilha, que convoca a comunicar e a partilhar os bens materiais e espirituais, não por coação, mas por amor, para que a abundância de uns venha em socorro das necessidades dos outros. E aqui a gente entra nesse tema tão polêmico, às vezes, ou normalmente polêmico, que é o das injustiças sociais. Alimento existe para todos, para o mundo inteiro. E como alimento é tudo aquilo que Deus nos proporciona no planeta Terra. Como sempre comentamos, há riquezas suficientes em todo o planeta para que todos vivessem em dignidade, ser humano digno, saciados, sem fome, sem dramas. Mas o que acontece? Vêm as injustiças sociais, onde a ganância de alguns prejudicam a maioria, quando eles se apropriam das riquezas, e aí sobra, como vemos na parábola do Lázaro, apenas migalhas para a imensa maioria da população mundial, faltando então o essencial, alimento, pessoas morrendo de fome, procurando alimentos nos lixos. Olha só que dramas que são os próprios homens, essas pessoas endemoniadas que fazem e praticam essas injustiças. Não é o que Deus quer, não é o projeto de Deus, de modo algum. Deus fornece alimentos e uma vida digna para todos. São os próprios homens que estragam tudo isso. Então,
com essas políticas públicas de injustiças como nós vemos, não só no nosso país, mas em escala internacional, com o poder econômico sendo o mestre de tudo, o senhor de tudo, acontece esse drama da fome. Então, a gente pede no Pai Nosso que o pão nosso seja dado a todos nós, mas pedimos isso, mas Deus depende da liberdade humana, porque é um dom dele para os seres humanos, e porque não somos marionetes. Deus não quer marionetes, ele não quer controlar tudo o que fazemos, ele deixa que os seres humanos ajam, e aqueles que não têm Deus, aquelas pessoas que não acreditam, ateus, pessoas que são exploradoras, pessoas que são sem religião, sem escrúpulos, fazem com que o drama da fome aconteça entre nós, e isso há milênios, essa exploração. Não é a vontade de Deus que fosse assim, né? Ora et labora, frase antiga atribuída a São Bento, né? Vamos ler. Reza e trabalha. Devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Depois de termos realizado nosso trabalho, o alimento permanece um dom de nosso Pai. É justo pedi-lo e por isso render de graças. É esse o sentido da bênção na mesa numa família cristã. Este pedido e a responsabilidade que ele implica valem também para outra fome da qual os homens padecem. Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4. Isto é, sua palavra e seu espírito. Os cristãos devem envidar todos os seus esforços para anunciar o evangelho aos pobres. Há uma fome na terra, não fome de pão nem sede de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8. Por isso, o sentido especificamente cristão deste quarto pedido refere-se ao pão de vida. A palavra de Deus, a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Nós vemos que até quando pedimos a bênção para os nossos alimentos numa igreja doméstica, na família cristã, nós estamos rendendo graças a Deus pelos alimentos que Ele nos dá, que Ele nos oferece. Mas nós aqui já começamos a refletir no outro pão nosso do que nós precisamos. Não apenas aquele pão material que tratamos no slide anterior, o drama da fome material. Agora vem a fome da palavra, porque justamente esses bilhões de pessoas que estão na face da terra, muitas vezes não procuram a palavra de Deus, que é alimento. Temos até cânticos, né, sobre a palavra de Deus, que é alimento. O homem não vive somente de pão, como diz Jesus Cristo sobre o pão material, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, a palavra é alimento. Os ensinamentos de Cristo são alimento para a nossa vida espiritual. Esse pão também devemos pedir, e está incluído no Pai Nosso, nesse quarto pedido. Além do pão da palavra, temos o pão da Eucaristia. Esse, o verdadeiro e essencial e fundamental pão da vida eterna que desceu dos céus. Depois vem esse hoje. Dai-nos, né, o pão de cada dia hoje. O que é o hoje? Vamos ler. Hoje é também uma expressão de confiança. E isto nos ensina o Senhor. Nossa presunção não poderia inventá-la. Como se trata sobretudo de sua palavra e do corpo do seu Filho, este hoje não é só o de nosso tempo mortal, é o hoje de Deus. Se recebes o pão
cada dia. Cada dia é para ti hoje. Se hoje Cristo é teu, Ele ressuscita para ti a cada dia. Como que isso acontece? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, eu hoje te gerei. Salmo 2. Hoje, isto é, quando Cristo ressuscita. Aqui nós estamos com uma linguagem bem teologal, bem espiritualizada, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não está se referindo ao dia de 24 horas que nós temos diariamente. Não é o hoje temporal, é o hoje de Deus. Então nós estamos querendo este pão no hoje de Deus, que é o tempo de Jesus na história da salvação, se podemos chamar de tempo, porque nós temos esse Salmo 2 aqui, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje de Deus significa toda a vida de Cristo que nós já estamos vivendo nos últimos tempos. Sua morte, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Nós já estamos nesse hoje de Jesus Cristo. E é em todo esse tempo que nós estamos fazendo o pedido do pão da palavra para sempre, para todos os dias temporais que temos. É o hoje de Deus. Então nós queremos esse pão, que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia, constantemente. Na Eucaristia nós estamos sempre fazendo memorial. Não é uma lembrança do que aconteceu, nós estamos vivendo a encarnação, a vida de Cristo, a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E o tempo do Espírito Santo. É em todo esse tempo que nós estamos sendo gerados em Cristo e em ascensão espiritual para a casa do Pai. De cada dia, ainda temos essa expressão aí também para ver. Vamos ler? Esta palavra, epiousios, não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Tomada em sentido temporal, é uma retomada pedagógica de hoje, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomada em sentido qualitativo significa o necessário à vida, e em sentido mais amplo, todo bem suficiente para a subsistência. Literalmente, epiousios, suprassubstancial, designa diretamente o pão de vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao que precede, o sentido celeste é evidente. Este dia é o dia do Senhor, o do banquete do reino, antecipado na Eucaristia, que é o antegozo do reino que vem. Por isso convém que a liturgia eucarística seja celebrada a cada dia. Como comentamos, é o hoje de Deus. Nós queremos este pão da vida, a Eucaristia, sempre, sempre. Já é um antegozo dos céus. Nós já estamos vivendo em cada celebração da Eucaristia, diariamente, esse banquete eterno no qual nós já estamos inseridos. No ainda não, já estamos inseridos. Falta só a nossa Páscoa definitiva para as delícias eternas na morada do Pai. É esse o significado do cada dia. Cada dia não é o dia temporal, mas o dia da eternidade de Deus, o hoje de Deus. A Eucaristia é nosso pão cotidiano. A virtude própria desse alimento divino é uma força de união que nos vincula ao corpo do Salvador e nos faz seus membros, a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Este pão cotidiano está ainda nas leituras que ouvis cada dia na igreja, nos hinos que são cantados e que vós cantais. Tudo isso é necessário à nossa peregrinação.
O Pai do céu nos exorta a pedir como filhos do céu o pão do céu. Cristo é Ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, colocado em reserva na igreja, levado aos altares, proporciona cada dia aos fiéis um alimento celeste. Quando nos comungamos, entramos em comunhão com Jesus Cristo. E a gente sempre lembra, em palestras, no magistério da igreja, precisamos nos transformar em Cristo, naquilo que recebemos, que é o pão da vida. Nós já comentamos isso também lá nos sacramentos, sobre a Eucaristia, mas o catecismo também está aqui nos lembrando na hora da oração do Pai Nosso, o quanto que nós devemos viver desse pão da vida no dia a dia. E não apenas também desse alimento que é o principal, que é a Eucaristia, mas da palavra, das leituras que ouvimos em cada missa, cada dia na igreja, nos salmos que são cantados, que nós cantamos, ou seja, tudo isso é alimento que Deus nos dá. O pão nosso não é só material, mas também o que vem da boca de Deus, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, e o pão que vem do céu, o verdadeiro pão da vida. Tudo isso é nos dado e pedido nesse Pai Nosso que rezamos, também em preparação para entrar em comunhão em cada missa. Todas as missas têm sempre o Pai Nosso. Terminando assim esse pedido do pão nosso de cada dia, que refletimos cada expressão nele contida, agora já entramos no tópico 5º, que é a primeira frase apenas: perdoai-nos as nossas ofensas, no encontro de hoje. No próximo, que é o final, que é o último, nós veremos o restante do Pai Nosso. Vamos lá? Vamos ler. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Este pedido é surpreendente. Se comportasse apenas a primeira parte da frase, perdoai-nos as nossas ofensas, poderia ser incluído implicitamente nos 3 primeiros pedidos da oração do Senhor, pois o sacrifício de Cristo é para a remissão dos pecados. No entanto, de acordo com a segunda parte da frase, nosso pedido não será atendido, a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência. Nosso pedido é voltado para o futuro, nossa resposta deve tê-lo precedido. Uma palavra liga as duas partes. Como? Assim como. Então, aqui tem 2 frases. Nós pedimos perdão, mas Deus só nos perdoa se nós fizermos a nossa parte. E isso nós vamos ver, essa nossa parte, no próximo encontro. Mas Deus quer nos perdoar. Mas a gente precisa pedir esse perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas. Vamos ler. Com audaciosa confiança, começamos a rezar a nosso Pai. Ao suplicar-lhe que seu nome seja santificado, lhe pedimos a graça de sempre mais sermos santificados. Embora revestidos da veste batismal, nós não deixamos de pecar, de nos desviarmos de Deus. Agora, neste novo pedido, nós nos voltamos a Ele tal como o filho pródigo e nos reconhecemos pecadores diante dele tal como o publicano. Nosso pedido começa por uma confissão, na qual declaramos, ao mesmo tempo, nossa miséria e sua misericórdia. Nossa esperança é firme, porque em seu Filho temos a redenção, o perdão dos pecados. Colossenses 1. Encontramos o sinal eficaz e indubitável de seu perdão nos sacramentos de sua igreja. Fazemos esse pedido de perdão porque somos pecadores. Isso não precisamos nem ficar aqui em comentários extensivos. Não, sabemos que somos pecadores e que temos falhas.
Mas Deus nos perdoa. Basta que a gente saia do pecado, como já vimos no sacramento da reconciliação, nos sacramentos da igreja. Deus está sempre disposto a nos perdoar, desde que a outra parte também seja feita por nós, como nós também vamos refletir ainda. E aqui estamos para terminar esse encontro de hoje com mais esses 2 parágrafos. Vamos ler. Ora, e isso é algo tremendo. Este mar de misericórdia não pode penetrar em nosso coração enquanto não tivermos perdoado aos que nos ofenderam. O amor, como corpo de Cristo, é indivisível. Não podemos amar o Deus que não vemos, se não amamos o irmão, a irmã que vemos. Recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs, nosso coração se fecha. Sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. Ao confessarmos nosso pecado, nosso coração se abre à sua graça. Este pedido é tão importante que é o único ao qual o Senhor se volta e desenvolve no Sermão da Montanha. Esta exigência crucial do mistério da aliança é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19. E aqui já é uma antecipação do nosso último encontro desse nosso curso sobre o catecismo. Não tem como Deus nos perdoar se nós não fizermos a nossa parte também de ser misericordiosos ou misericordiosos como Deus é misericordioso. Deus perdoa, mas nós também devemos perdoar antes todos aqueles que nos prejudicam, que nos ofendem, porque senão não tem essa reciprocidade com Deus, se nós não nos reconciliamos com nossos irmãos e irmãs que nos ofendem. Assunto para o nosso próximo e último encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Terminamos então por aqui. Veremos que nesse encontro próximo estaremos na última parte desse 5º pedido, e os outros 2, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, são também reflexões tranquilas que faremos, encerrando assim a nossa meditação para um melhor entendimento da oração do Senhor, a oração dominical. Ficar com o Senhor é tudo o que precisamos. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.